E aí, coloradagem? Estamos aqui para mais um De Fora da Área. Dessa vez, Semana da Mulher, com mulheres nos prestigiando aqui, né? Lembrando, De Fora da Área é para quem não tem o DDD 51, né? Então, é só a galera de fora da área 51 e eu sou o Luiz Ramires e o César vai apresentar, pessoal. E eu sou o César Oliveira, mais um De Fora da Área, 5ª edição do nosso programa. Programa líder de audiência no YouTube, Ramires. Como prometido na semana passada, a gente fez um desafio aqui, que essa semana teríamos mulheres, né? Afinal, Semana da Mulher, dia 8, Dia da Mulher, então nada melhor do que termos duas coloradas aqui falando do Inter e falando da nossa torcida e como é que é torcer longe de Porto Alegre, hoje com a Camila Becon e a Bibiana, as duas de Santiago, só que uma aqui em Brasília e a outra em Santa Maria. Doutor Ramires, você abre aí a... Olha, eu te chamei de você, cara. É tu. Mas o que é isso? Brasília está me fazendo mal. Tá ficando fora da área mesmo, deixa eu contar até 3, vou contar até 3, vou fazer de novo. 1, 2, 3. Ramires, tu abre aí as perguntas para as meninas, por favor. Já comigo. Eu vou começar, então, com a nossa brasiliense agora aqui, né? Camila Becon, filha de um casal muito querido meu, né? E, Camila, conta para nós aí como é que estar aqui em Brasília, né? Eu e o César já sabemos, mas o pessoal aí quer saber como é que é para uma garota colorada, uma guria colorada, né? Tá aqui a 2.000 quilômetros do Beira-Rio. Então, como a gente é de Santiago, a gente sempre esteve longe do Beira-Rio. Eu fico brincando, tem muita gente que fala assim, eu sou colorado da social, eu sou colorado da popular. Eu sempre fui colorada de consulado, porque desde criança eu assisto os jogos nos consulados do Inter, que seria em Santiago antes. Depois, quando eu fui morar em Brasília, vim morar em Brasília, assisto com o consulado, com a diretoria aqui. Então, assim... parece mentira, mas antes da pandemia, antes de começar tudo isso, eu ia mais a jogos do Inter no Beira-Rio, morando aqui em Brasília, do que quando morava em Santiago. Porque Santiago, Porto Alegre, são 6 horas no Planaltão, que só quem já pegou para saber o que é para pegar, então acaba que aqui o avião dá 2 horinhas, mas mesmo assim não dá para ir sempre, né? Aí a gente vai acompanhando com outros métodos que vão aparecendo, rádio, televisão, internet hoje em dia, que facilita muito. Nossa, quando eu morei em Curitiba não tinha facilidade de YouTube, esse tipo de coisa. Cara, era eu no radinho ligado 24 horas por dia para acompanhar o Inter, porque lá não tinha ninguém, não tinha nenhum amigo colorado para assistir jogo comigo. Tinha que ir para os bares sozinha assistir jogo. Aí tinha que ser no radinho mesmo. E assim nós vamos se adaptando, meio de um jeito, do outro, e vamos indo torcendo. E Camila, vou aproveitar e vou abusar de ti. Apresenta a tua conterrânea. Presente sim. Essa é a Bibiana Tones, minha amiga de infância, a gente nasceu juntas, filhas de pais colorados, melhores amigos desde o tempo de criança. E aí, desde muito pequena, o pai começou a me levar nos jogos, e aí o Tones, que é o pai da Bibi, achou bom de levar ela também. E aí, assim, desde então, a gente assiste, sempre que tá junto, assiste jogos. Quando era criança, quando ia no Beira-Rio, sempre ia junto também, porque saía excursão de Santiago para ir para o Beira-Rio, né? Então, desde lá estamos. Conta a tua história, Bibi. Então... E ser amiga dos Becon é gente boa também. Então, essa família aí sempre teve presente na minha vida, né? A Camila, o Ernesto, o Tito e a Mara são meus padrinhos, né? Então, é família mesmo. Então, como a Mila falou, né, a gente desde pequena lá em Santiago, indo nos Jogos da Copa Santiago, vendo muita gente passar por lá, sem nem saber o que ia acontecer com aquelas pessoas depois, sejam colorados, sejam não colorados, mas só para quem gosta de futebol já é uma experiência muito interessante, né, na Copinha.
E para a gente era o primeiro contato, em função desse fato, né, de Santiago ser tão longe de Porto Alegre. Para a gente em jogo era muito difícil, e era aquela emoção, chegava janeiro, a Copa Santiago, a gente ia. E o curioso é que a gente era pouquíssimas meninas na época, né? Aproveitando a deixa aí da semana e agradecendo também o fato de chamar 2 mulheres, né? Não dá para dizer que a gente é menina mais, mas 2 mulheres, né? Para falar sobre isso, que na nossa época, lá 90 e tantos, nos anos 2000, início dos anos 2000, tinha muito pouca menina, muito pouca mulher nos estádios, e a gente ia com os nossos pais e a gente era assunto na cidade, né? A Bibi, a Mila, as coloradas, a gente ia nos bailes ver os jogos com os nossos pais, era homem, vários homens, só homem e a gente, assim, excursão. Até contar uma história curiosa, que a primeira vez que eu fui no Beira-Rio, com 12 anos, ver Inter e Santos, foi 1-0, o gol do Diego, dos Gêmeos, né? Tu lembra, Mila? Sim, como não? Dia 23 de setembro, Campeonato Brasileiro, eu nunca vou me esquecer. E a gente foi, e no caminho a gente parava nos postos, assim, e tinha vários ônibus de excursão, e o banheiro feminino era só a gente, lá no Parador 22, ali, a caminho de Porto Alegre. E hoje em dia não é mais assim, né? Claro que tem um grande caminho a se percorrer, mas eu já fico muito feliz de olhar para aquelas meninas lá atrás e falaram que elas não estavam tão loucas assim, né? Tá tudo certo, tá tudo no caminho. Eu ia, depois do Ramírez, eu ia fazer 2 perguntas. Uma era a questão da mulher na arquibancada e a outra era sobre a Copa Santiago. Pronto, não vou fazer mais essa pergunta. A Copa Santiago tem muita coisa. Tem muita. Não, eu sei. Já vi foto que o Tito me mostrou. Acho que é tu com o Sobis, né, Camila? Sim, com o Rafael Sobis. Então, Luiz Adriano, Pato. Exato. E eu queria só pegar essa questão da arquibancada, né? Essa questão feminina na arquibancada, que é importantíssima, né? Eu sei que a gente está vivendo uma pandemia, ninguém está indo ao estádio, mas vocês, daquele tempo lá de menina que vocês iam e eram, né? Nossa, as meninas aqui, para essas últimas vezes que vocês foram ao Beira-Rio e a outros estádios, o que avançou, o que não avançou, o que a gente precisa mudar nesse nosso comportamento machista quando se trata de mulher no estádio, de mulher no futebol? Qualquer uma das 2, pode ser a Camila. Né? Assim, o que acontece? Isso quando a gente começou a frequentar estádio, nós frequentávamos estádio em Santiago, que é uma cidade pequena, todo mundo conhece, então assim não tinha grandes problemas. Eu falo para todo mundo, falo assim, eu tenho medo de ir no Beira-Rio. Como assim, a gente morava longe do Beira-Rio, muitas vezes que eu ia para Porto Alegre de passagem, por exemplo, vinha de Santiago para Brasília, eu acabava indo para o Beira-Rio sozinha. E assim, cara, para mim o Beira-Rio é minha segunda casa, nunca tive problema nenhum, e assim, eu vou sozinha a jogo desde muito nova mesmo, desde antes dos 18 anos eu já ia sozinha a jogos lá, jogo de noite, inclusive, voltava para casa com todo mundo, então assim, eu nunca tive tanto problema. Assim, não vou dizer que foi problema que eu tive uma vez, mas foi fora, eu fui assistir um jogo do Inter na Copinha São Paulo, tipo, categoria de base, na semifinal do Inter e São Paulo de 2019, eu acho. Foi aquele jogo que choveu horrores e teve que interromper o jogo no meio do coisa, eu tava lá. Eu também tava naquele jogo. E aí, na minha cabeça, assim, categoria de base, jogo tranquilo e tal, eu fui com um amigo meu, e aí, assim, tava de camiseta do Inter, normal, cara, precisamos de escolta da polícia para poder atravessar a torcida de São Paulo, assim, e aí os caras mexendo, coisa e tal, aí, tipo, porque para mim era um mundo completamente acostumado em jogo no Beira-Rio, tranquilo, assim, nunca tinha
tido problema, e aí os caras mexendo e tal, mas enfim, né? É da vida. Meu amigo entendido de ter ido comigo, botafoguense, coitado, na parceria só por eu ir sozinha, e enfim. Mas no Beira-Rio mesmo eu nunca tive problema e eu sempre acostumei a ir sozinha, nunca tive grandes problemas, não. Aí eu já, a questão lá de Santiago, realmente, né, a gente ia com os nossos pais também, né, e por ser uma cidade pequena, os nossos pais conhecidos, né, então, e a gente era menina, né, a gente era criança, depois a gente foi virando adolescente, assim, e isso eu acho que interfere um pouco, né, já eu tinha muito... Eu nunca aconteceu nada comigo além de alguns olhares, alguém chamar, mas assim, coisa que assim, talvez se o meu pai não ficasse me alertando tanto, talvez eu não teria prestado atenção, que era um medo muito grande do meu pai. Ainda a Camila, ela tem um irmão, né? Então, a criação é um pouco diferente. O meu pai, ele teve 3 filhas. Então, a cabeça dele com o cuidado era um pouco diferente. Então, ele sempre falava para mim, sempre pegava aqui no meu pescoço para andar, meio que me cuidando e aquela coisa, não deixava eu ir sozinha. Tanto que o primeiro jogo que eu fui sozinha no Beira-Rio foi foi no início de 2020, início do ano passado, antes da pandemia, e eu fui sozinha, que eu fiquei um tempo em Porto Alegre, e eu fui sozinha, saí do trabalho e fui, eu morei pouquíssimo tempo em Porto Alegre, o tempo que eu tive lá eu fui em todos os jogos, mas assim, de ver a diferença de quando a gente ia nos jogos, por exemplo, quando pegava excursão, vinha de Santiago, várias horas, só menina, acho que a gente ficava em tanto êxtase, assim, que hoje a gente vai ver as fotos e a gente vê que é aquela vastidão de pessoas, de gente, eu e a Camila só de menina. Hoje, a gente vê muita menina, assim, muita, não dá para dizer que é meio a meio, mas são muitas meninas. Mas, infelizmente, eu sei de histórias de amigas que saindo dos jogos, perseguiam elas, gritavam com elas, gente com os caras bêbado, incomodando, e a gente sabe que, assim, são um grupo de meninas, né? Inclusive, eu acho que vou falar também das gurias de vermelho. Isso que eu ia falar para te falar. Isso, que são as meninas lá em Porto Alegre que começaram aí nos jogos, até elas, no geral, elas são um pouco mais novas que a gente, mas que elas sentiram a necessidade de se sentirem mais seguras e unidas em irem no estádio e no Beira-Rio. E esse grupo se formou através de 2 amigas que foram chamando outra e outra e outra. Hoje tem mais de 200 meninas no grupo do WhatsApp. E quando tinha jogo no Beira-Rio, sempre se encontravam na frente dos eucaliptos, aqueles que vieram lá do estádio dos eucaliptos, naquele espaço que tem ali, se encontrar, tomar uma cervejinha, juntar ali, todas antes do jogo, tirar uma foto e entrar no Beira-Rio juntas. Se possível, sair juntas e ir embora juntas. Então, foi se formando um grupo de meninas que talvez elas nem imaginassem que fossem tantas, que tivessem receio de ir sozinha no estádio, muitas vezes jogos à noite, e acaba que é um grupo super ativo, né, Mila? A Camila também está nesse grupo. Todo mundo uma é doente que a outra, né? Não mais doente que a outra, cada história. Esse grupo é aquele que tem as lives que vocês fizeram? Sim. Isso. As gurias participam das lives Elas também. Participam das lives, e foi engraçado até, porque eu tinha entrado no grupo o 2019, antes da final da Copa do Brasil, ali, tinha conhecido as gurias e tal, e aí calhou de eu ir no Inter e Cruzeiro, e os meus amigos iam em outro lugar. Eu fiquei meio assim, eu falei, eu vou sozinha assistir jogo. Aí que eu entrei no grupo e conheci as gurias e, cara, foi um jogo só que acabou de ir com elas, né? Depois veio a pandemia e tal, depois daquela Copa do Brasil. Mas foi muito legal de conhecer o pessoal, assim, todo mundo com o mesmo intuito, né? E, assim, para criar esse grupo tem que ser uma mais grande que a outra. E aí foi bom que todo mundo se dá certo.
Ramires, capitaneia aí, Ramires. A abraçadeira está contigo. Tá, nessa questão de ir nos jogos, assim, né? A gente sabe que o jeito de torcer o feminino é um pouco diferente do masculino, né? O homem xinga muito mais, o homem faz o... Né? A cara da Camila. Olha! Então, minha mãe não... Mas, então, aí que eu ia chegar. Mas eu tenho visto já algumas mulheres também entrando nesse embalo de xingar, de cornetear, enfim, né? Coisa que antes, assim, eu vou ao estádio há muito mais tempo que vocês, né? Eu pela barba branca aqui dá para se notar isso, né? Cara, a gente via que a maioria das mulheres estavam ali como acompanhantes dos maridos, dos namorados, né? E hoje não, hoje a coisa está mais participativa, a gente tem uma torcida feminina, né? A gente tem, né, mulheres espalhadas em várias questões. Como é que está essa torcida feminina lá? E nesse grupo aí de vocês, né? Como é que é a bagunça no estádio? Então, assim, eu sou bastante de xingar, assim, sou meio... Tanto que nesse sentido, eu sou a pior de todos, porque... Para desespero da minha mãe, né? Esses dias foi até engraçado, antes da pandemia, né? A gente chamou os vizinhos da frente para jantar aqui em casa, e a minha mãe contando, aqui em casa são tudo fanáticos pelo Inter, mas a Camila é um horror, a Camila grita e xinga, eu escuto da frente da rua. Então, assim, tem de tudo que é jeito, só que assim, hoje em dia é muito difícil, é muito mais reprimido uma mulher falar, xingar no dia a dia. Então, assim, acaba que no jogo tu desconta a raiva da semana inteira e vai falando e xingando. Então, assim, isso é engraçado, porque tem umas mais contidas. Mas isso que tu falou, Ramires, que antes a gente era, tipo, acompanhante, e hoje em dia, meu namorado, por exemplo, não gosta de futebol. Eu gosto. E aí eu jogo futebol toda semana. Ele não. Então as coisas estão mudando mesmo. As coisas mudam. No caso, eu já pegando o gancho da Mila, o meu namorado, ele é cearense e torce pro Fortaleza. Pobrezinho. Pois é. Mas assim, como lá o pessoal, assim, eles não ligam tanto para futebol, tanto que eles torcem para vários times, daí o pai dele, eu já chego lá, o pai dele já fala, então vou torcer pro Inter também. Porque assim, como são times que ficaram muito... não tem uma história, né, de ficar sempre, constantemente na Série A, de passar os jogos na Globo, essas coisas, então eles acabam simpatizando com outros times também. Ficaram em segundo plano no cenário, né? Isso, exato. Então, ele fica apavorado comigo, né? Porque ele é Fortaleza, ele tem uma camiseta, mas aí quando a gente vê jogo, assim, ele fala... Aí quando vai chegar domingo ali, perto do jogo, eu já vou me preparando. Ele, tem jogo, é domingo, né? Tu sabe que é domingo. Aí já... Mas é a mesma situação, né? Eu adoro futebol, eu fico falando de futebol, olho notícia, vou falar para ele, ele fala, tá bom, então, ok. Então é a mesma situação. É engraçado essa relação com quem não entende. Logo que eu comecei a namorar, tipo, na época, tem mais um tempo, né? Aí não tinha tanta internet, eu ouvia muito rádio. Aí o Eric sempre falava, ele falava, nossa, eu comecei a namorar com a Camila, mas eu namoro, na verdade, com o Vianney, Carlê. Não, e nós lá no Rio Grande do Sul temos essa relação com o rádio, né? Que é sempre, mesmo na internet, mesmo com a internet, a gente vai lá e sintoniza nas rádios para ficar escutando, mas enfim, só pra... Agora, só fazendo só fazendo um gancho de rádio, imagina se tem relação, eu não lembro se foi aniversário de 13 ou de 14 anos, o pai perguntou, Camila, o que você quer ganhar? Eu falei, um rádio para poder ver os jogos do Inter. Um rádio de pilha. Não, mas vamos aí, Ramires, vamos finalizar esse bloco aqui, depois a gente volta, mas eu queria finalizar com como a gente está na Semana da Mulher, né? Todo esse relato da Camila e da Bibiana só nos
nos serve para a gente dizer que mulher pode gritar, pode ficar quieta, pode fazer o que quiser no estádio, no ônibus, em casa, não precisa pedir permissão para ninguém, e que a gente teve avanço, mas a gente tem ainda muito machismo, muita coisa ruim em relação à questão de gênero no futebol. Vamos dar uma olhada numas imagens delas aí e outras imagens? Vamos dar uma espiadinha nesse mulherio aí. Vamos lá. Torcendo para o Inter. Ver, então. Tá bom, depois a gente volta falando de futebol. E aí, bonito, né? É bom ver a coloradagem em ação. E aí, como é que vamos falar de futebol agora? A gente passou ali por cima, né, rapidinho, na Copa Santiago, né? Mas vamos aproveitar as duas santiaguenses aqui. Quem que vocês viram jogar lá? Como é que era o clima, né, na Copa Santiago, os jogos? Eu confesso que muitas finais da Copa Santiago eu escutei no radinho. No radinho. E escutava aqui em Brasília também, as finais da Copa Santiago. Como é que é estar lá, em estádio? Como é que é o clima da cidade? Agora, 2020, teve o primeiro ano de transmissão, né, na televisão. E foi muito, assim, foi uma nostalgia para mim que estava aqui em Brasília, que nunca mais tinha podido assistir jogos lá. Foi uma nostalgia incrível, assim, porque toda a infância indo, pegando o radinho de estádio, comendo amendoim, comendo pipoca, toda aquela... Acaba que para mim também foi, porque como a Copa ela acontece em janeiro, e agora a gente é adulta e trabalha e não vai, né? Então, também, da mesma forma, né? Porque acaba que aí eu ligo para o pai, e aí, pai, vai no jogo hoje? Ele, ai, filha, tu nem tá aqui, né, para ver, então até para eles tem aquela nostalgia da gente junto, né, aquela relação que a gente tinha com os nossos pais, assim. Mas uma curiosidade da Copa Santiago é que quando eu era menorzinha, eu não tinha esse discernimento que não era o time profissional que estava jogando. E eu torcia, meu Deus, como se fosse a final do Mundial. E eu chorava. E eu, meu Deus do céu, e o pai me olhava, minha filha, tá calma. Tudo bem, é só... Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu assisti os pênaltis de Inter e São Paulo ontem, na Sub-18 feminina, eu quase infartei aqui em casa, como se fosse a final com o Barcelona. Então, o pessoal do meu trabalho não acreditou. Eles chegaram assim, eu estava assistindo o jogo, ele falou assim, Camila, mas como o Inter joga todo dia? Agora eu falei, 18, mas é o feminino. Eu não acredito que tu acompanha o feminino sub-18. Tu assiste todos os jogos de futebol do mundo. Eu falei, não, eu não gosto de futebol, eu gosto do Inter. O Inter, se estiver jogando bonito, eu vou torcer. É feminino, sub-16, que nem foi agora, torço, o de ontem, sub-18, torço, não tem, olha... E antes tinha basquete, futebol de salão, tinha um monte de coisa pra gente ficar acompanhando também, né? Cara, o futebol de salão, eu sou viúva, porque é meu esporte favorito da vida, assim, futsal. E, cara, o timão que o Inter tinha, né, década de 90 ali, meu Deus do céu. Então, assim, eu sou viúva do futsal, era viúva do futebol feminino, agora voltou, e principalmente o sub-18, que nós estamos chegando firme, né, sempre. Ano passado já ganhamos, esse ano. Então, tá bom demais de assistir, bom demais. Tomara que o Inter se estruture mesmo e tenha um competitivo... Que, assim, no masculino é difícil ter grana para competir valendo, né? Pelo menos o feminino tem como dar uma investida e competir com
com os mais ricos, então eu torço assim. E assim, como eu fui criada também assistindo lá em Santiago, a gente fala no Cruzeirinho, né? Lá no torneio juvenil, cara, se tem sub-16 do Inter, sub-15, qualquer coisa assim, porque assim, eu fico imaginando assim, se foi importante para mim, para o meu coloradismo, deve ter para alguma criança também ser importante a representatividade, né? Claro. Então acaba que a gente já fica bem louco, E também tem fato, a gente foi crescendo com os jogadores, né? Antes eram os caras mais velhos. Aí depois a gente foi alcançando e agora a gente passou os jogadores longe, já passou os jogadores que iam lá em Santiago. Vocês viram o Sobis, o Pato, Luiz Adriano, o Dourado? Não, o Dourado não, né? Dourado sim, mas o Dourado já não morava em Santiago, assistiu um jogo só lá. Inclusive o Pato era reserva, né, no caso. Era reserva. E aí... o Diogo, que foi uma sensação em Santiago, né? Alisson, esses mais de base, assim. Aí, na década de 90, Clayton, Caíco... Maicon Librelato jogou em Santiago. Saudoso. Saudoso. Assim... E é engraçado porque a gente cria uma ligação com esses jogadores que vêm da base muito forte, por acompanhar eles lá. Então, assim, cara, o Librelato é um jogador que, para mim, pelo menos, assim, tá num patamar de ídolo mesmo, porque, assim, ele morreu em 2002. Eu tinha 12 anos, então, assim, tá começando a gostar de futebol, de aprender, enfim... Então, acaba cara, aquele jogo contra o Paysandu lá foi uma coisa que ficou muito marcada na nossa vida. Muito impacto, né? Muito. E aí, eu nunca vou esquecer, em 2003, um ano depois, dia 28 de novembro, né, que foi o falecimento dele, em 2003, num ano de falecimento, teve o Inter e Flamengo lá no Beira-Rio, e nós estávamos, eu e o pai. E aí, foi um 3-1 com o gol do Gavilã. Cara, a hora que o Gavilã fez o gol e comemorando do mesmo jeito que o Librelato fez, sabe? Cara, uma choradeira, assim, ó, inacreditável, porque, assim, um guri que tinha tudo. Porque, assim, não era só questão de futebol, ele era um jogador muito identificado com o clube, então acaba que a gente cria essa ligação, assim, com os jogadores. E como eles começam lá, eles estão começando, então, assim... Lá, qualquer fã é o primeiro fã, né? Então eles ficam muito gratos, muito agradecidos. Então, assim, tem muito jogador que passou por lá que depois de anos ainda a gente encontra e fala, e lembra com carinho. Lembra. Inclusive, tem jogador, assim, que acabou não ficando no Inter depois de um tempo. Eu posso destacar, não sei se pode, né, falar de outros jogadores, mas o Ramon, que jogou até agora há pouco no Vasco. O Vasco, E a gente ficou muito amigo e conversou por muito tempo, e aí ele era... Agora ele acabou se machucando, ele fez uma cirurgia e acabou se aposentando, né? Mas até jogadores que jogavam no Inter na época, e daí depois saíram do Inter e que lembram, assim, né? Justamente por causa disso que a Camila falou, que a gente era... E também eu e a Camila acabava que a gente ia numa janta que era do consulado, com os nossos pais, e a gente acabava conhecendo, né, as pessoas, até a comissão técnica também, que acabava voltando todo ano, já chegava lá, oi, Camila, Bibi. Então, a gente daí cria essa identificação, né, até com a comissão técnica, né. Sim. E alguma história pitoresca para nós aí, dessas passagens de Santiago aí? Pitorescas. Tipo... Que dê para... Invasão de campo, essas coisas, não teve, né? Invasão de campo? Não, mas assim, era engraçado, porque assim, de início a gente entrava em campo, né, com os jogadores. Aí lá pelas tantas eu comecei a crescer, a Camila é pequenininha, aí ela era grande ainda entrava em campo, e eu não, a gente tinha a mesma idade. Olha o trauma aí, Ramiro. Sentiu uma mágoa agora. Mas Não, agora, então, história pitoresca, assim, das melhores histórias, assim, que só quem acompanha o futebol do interior sabe. Teve uma época que tinha jogo em Santiago e em Bossoroca, que é uma cidade minúscula ali do lado e tal.
E aí teve jogo do Inter lá em Bossoroca, a nação colorada de Santiago fez excursão para ir prestigiar o Inter lá. E aí, cara, sério, no estádio tinha churrasqueira. Então, assim, foi feito churrasco no... E o arqueiro... Tinha uma churrasqueira no estádio. Churrasqueira no estádio. E o arqueiro estava vestido de bombacha, bota, chapéu e um palheiro no canto da boca. Bem, Galdério. Que maravilha, que maravilha. E aí ia juntar os guri lá no meio de campo com o palheiro. Aí quando vê nesses jogos, carrinho, todo mundo, massagista e coisa, sabe o que eu digo? O meio de Bossoroca funciona igualzinho esse carrinho. E, gurias, vamos falar de futebol profissional, né? Treinador espanhol, o chefe da categoria de base era do River Plate. Sim. O preparador físico, eu não sei, eu acho que veio da China, não sei de onde veio. Mas qual é a expectativa para vocês dessa nova temporada? Não, porque é 2021. Essa continuidade. Mas, dessa nova foto do Inter, de tudo que está para acontecer aí na frente. Então, acho que a última experiência que a gente teve com um técnico de fora acabou meio traumática, essa separação, esse divórcio aí, né? Mas eu acredito que eu tô com boas expectativas, assim. Eu acho que o Inter tem umas joias que, às vezes, dependendo do técnico, não são bem aproveitadas, sabe? E de tempos, de anos, da história do Inter, que a gente acaba revelando grandes promessas aí no futebol, nas nossas categorias de base, que são muito bem estruturadas, e na minha opinião, né? E claro, a gente tem toda essa história, né? Vem a calhar o que a gente falou até agora, né? De tantas pessoas que a gente viu jogar nas categorias de base que acabaram se destacando, e eu acredito que faltava, talvez, uma comissão técnica que olhasse mais para a base do Inter, assim, né? Bom, vide a Copa São Paulo, né, que a gente ganhou também, e acabou que ao longo do ano, na minha opinião, não foi tão bem aproveitado o que a gente tinha nas nossas bases, né. E claro, né, não vamos falar que os guris estão tendo um desempenho exemplar, né, agora, porque é o início, e tem toda aquela questão do nervosismo dos guris e tudo mais, e tem que dar um desconto, eu acredito, mas eu acho que com essa nova comissão a gente vai ver um Inter diferente, assim, dos últimos tempos, assim, eu tô com boas impressões. E fora esse nosso último divórcio aí, a gente tem um histórico interessante, né, com pessoas de fora, desde a época aí, Figueroa, D'Alessandro agora. Então, não tem como a gente não lembrar desses nomes e ficar esperançosos, não como jogadores, mas na comissão técnica, né? Então, eu tô com boas impressões dessa nova comissão. Eu já sou um pouco mais cética, né? O esquerdo, Miguel Ângelo, não me agrada muito, e eu não gosto de técnico preso num esquema só. Eu acho, assim, pelo histórico do Inter, pelo tipo de histórico que o Inter teve e pela composição do grupo também, eu acho que esse esquema dele é um esquema que a gente vai ficar com o meio campo muito instável, e isso vai ser um problema em relação a tomar muito gol. E para um time que tende a tomar muito gol, na minha opinião, a gente precisaria... Eu não gosto de time que toma muito gol, eu prefiro... Para mim, assim, ó, o esquema tático perfeito é aquele do Carrilli como campeão do Corinthians, assim, ó, aquele empatezinho, 1-0 dentro de casa chorado, e tá tudo certo, e chega no final... Eu sou mais nesse estilo, tanto que todas as minhas camisetas, todas as camisetas do Inter, todas elas são gravadas com um número, 5. Que eu acho que o primeiro volante, cabeça de área, vindo desde Caçapava, passando por Pablo Piazzu, meu ídolo, né? E agora
Dourado, que eu sou encantada com o futebol do Dourado, apesar de ter muita gente que critica e fala que ele não é um 5, para mim ele é melhor que o 5, porque ele tem todas as qualidades de um 5 para segurar uma marcação, e acho que para bola curta ele consegue sair bem. Então, em relação ao preparo físico, eu não gostei, eu teria continuado, cara, nosso preparador físico era incrível, e estou encantada com a contratação do Rossi, que se apresentou hoje, estou encantada, eu acho que ele vai garimpar bem aí na base, já tem os corneteiros falando, mas não conhece a base do Brasil. Cara, é só estudar, assim. Vi a entrevista do Brax ontem no Vozes do Gigante também, que me encantou, falando, que vamos usar o mais e capa, que vamos ver questão de... Então, assim, isso tudo tá me deixando bem iludida de novo, né? Mais um ano para... Nós estamos iludidas de formas diferentes, mas só para vocês saberem, eu e a Camila, a gente costuma discordar em muitas coisas. Ter futebol engraçado, isso que a gente é acostumado. Eu gosto mais de um esquema mais sólido, assim, por mais que eu estava ouvindo hoje gente falando assim, que o ataque do Inter vai ser Guerreiro, Yuri pela ponta e o Vidal pela outra, ou o Galhardo, enfim. Eu acho que até pelo histórico do Inter, eu acho que vai ficar um time muito faceiro. Faceirinho demais, né, Gabriel? Não, e você sabe, a gente, eu que sou o mais velho da turma, eu sou mais velho que tu, Ramires. Aquele time, mas tu viu jogar, aquele time do Falcão, de 75, 76 era muito guri, mas eram times extremamente técnicos, mas defensivamente eram muito sólidos. Muito sólido. Coisa que tu não consegue fazer hoje. Então, a minha tendência é me alinhar mais com a Camila, assim, eu prefiro um time sólido e indo lá na frente resolvendo. 2 bolas a gol, bota uma para dentro, 3 pontos na carteira e vão para frente, né? Tanto que o time do Cudê, ano passado, era muito... O Ramires tá sem microfone, tá sem som, Ramires. Então, eu já tô com o pé meio atrás, porque eu não gosto muito do esquema tático que o Ramires vai implementar no Inter. Eu gosto mais do esquema mais fechadinho, mais ganhar aquele 6-0 chorado, tipo o Carille 2009, ser campeão brasileiro com empatezinho fora de casa, empatezinho em casa, e tá lá e taça no armário e tá tudo certo. Time de vamos para frente, toma 3-2, 5-3, tipo o Diniz, dá para ver que não dá muito certo. Então, eu gosto mais de jogar com o volantão, e nós, além de tudo, a gente tem o Dourado, que além de ser um excelente volante, exímio volante, primeiro volante, para marcar, ele ainda sai, cara, com passe curto, que é mais que isso. Caçapava também não sabia dar passe longo, Guinha Azul também não sabia dar passe longo, e até Edinho não sabia dar passe longo, e nós somos campeão do mundo, cara. Então, eu gosto daquele esquema mais seguro atrás. Para juntar os 3 pontinhos. Para juntar os 3 pontinhos. E aí fala, é retranqueiro, mas de retranque até o Celso Roth campeão, e tem gente... Pois isso quer dizer... Que bota o time tirando aqui, ó. Então, eu gosto mais de um time mais fechadinho, mais organizado, tanto que, como o próprio Figueiredo falava, jogar na frente é fácil. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos mais que isso, não precisava, nós temos o melhor primeiro volante do país. Nós temos aí, porque o Flamengo inventou o Gerson de primeiro volante. O Gerson não é primeiro volante nem aqui nem na China. Dá certo, porque eles têm meio de campo com a Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Tanto que com qualquer que cabe gol, vai lá e mete gol e tá tudo certo. Se botasse 2 de Paula na frente, ia fazer meio campo. Não, isso aí com certeza. Mas eu vou discordar de ti, Camila. Pro meu gosto, eu gosto eu quero ver gol. Eu gosto de gol, gosto de eu também. De jogo disputado, lá e cá, sabe? É claro que dá um nervoso ficar tomando gol, né? Mas, assim, eu ainda prefiro ganhar de 4-3 do que 1-0. Mas... Não, mas é porque o problema é que eu sou competitiva demais. O 4-3 tem muito mais chance de tu perder de 3-2
do que tu ganhar de 4-3. Então, assim, para mim, pode ser 1-0 gol chorado do Gabiru, não tem passa no armário que me importa. Não tem problema. Negócio é medalha no peito. Não tem como discutir com isso, não tem como discutir. Gol chorado do Gabiru, Nossa Senhora do gol chorado nos abençoe. Mas podendo jogar lá na frente e com todos os atacantes que a gente tem disponível, com todo o plantel que a gente tem, podendo, vamos lá, vamos meter gol. Aí que eu ia chegar, Bibi, que eu vou pegar um gancho da Bibiana, acho que é isso que eu queria chegar. A gente tem um potencial de ataque ali que eu acho fantástico, gente. Se esse pessoal se entender, o Yuri Alberto, o Thiago Galhardo, o Caio Vidal e o Guerreiro, se esse pessoal se entender, sai de baixo. Mas eu acho, nem sei mais o que eu acho. Estava pensando aqui, assim, quem gosta de futebol cheio de gol é cronista esportivo, né? 8-7, 6-5. Eu gosto de 2 golzinhos e campeão. Mas a Camila estava falando, e tu falou agora, um negócio interessante, né? Esse time do Flamengo e esse time que tu pensa para o Inter, tu pode jogar sem cuidado defensivo se tu tem um time que ofensivamente preocupa o adversário. Porque daí todo mundo vai se preocupar contigo, aí, claro, tu pode deixar só um lá atrás e sair tocando bolinha, que tudo bem. Agora, tu com um time que ainda precisa de entrosamento, precisa entender o que o Ramírez diz, que mesmo, a gente fez um programa com o Diego semana passada, ele explicou isso, eu ainda estou futebol posicionar, aquele troço lá ainda não entrou na minha cabeça. Imagina de um atleta que vai pegar isso novo. Então, eu temo, mas eu torço pelo Ramírez. Lembrando, né, pessoal, quando o pessoal está falando aqui Ramírez, Camila fala Ramírez, o César fala Ramírez, não sou eu, tá? Não. Miguel Ángel Ramírez, nosso novo técnico, por favor. Não tem nada a ver com isso, eu só dou palpite aqui no programa. Torcer, a gente vai apoiar sempre, né? Claro. Sempre. Não, e aquela coisa, 3 pontos são 3 pontos. Isso aí a gente não tem dúvida, assim. E a gente está falando num mundo em que você escolha um modo de jogar e que dê certo e que você ganhe, né? Mas assim, a gente tem um adversário, a gente precisa estudar, a gente tem um técnico realmente, está chegando, ele não vai conhecer direito o Ipiranga para fazer a melhor escolha. Talvez a gente perca para o Ipiranga. Entende? É questão de estudo, é muito além dos talentos que a gente tem. E eu acho que o futebol, desse futebol de antigamente, assim, que tinha o Falcão e tudo isso, hoje o futebol é completamente diferente. Claro que eu não vi, mas era um futebol mais que o cara conseguia dominar, botar a bola no chão, olhar, tocar. Era completamente diferente do que é hoje. Hoje o futebol é muito mais dinâmico. E claro que e isso faz os jogadores irem muito mais sede ao pote, daí acontece mais falta, mais lesão, e corre mais. Então, são questões completamente diferentes, assim, e a gente está falando de mundos ideais, né? Vamos escolher uma forma de jogar, vamos lá e vamos ganhar, mas não é bem assim. Por isso que eu acho que no futebol de antigamente, fazer uma opção por ganhar do 4-3 era mais viável do que hoje em dia. Cara, contra o Corinthians nós precisávamos de um gol. Os caras se arrastando, né? Não estavam conseguindo mais. Não vamos falar nisso, não, por favor. Não, vamos esquecer. Até depressão, né? Então, a gente tem uma célebre frase aqui que é: vamos fechar o boteco. O papo tá bom, mas a gente vai começar a encaminhar os finalmente aqui nesse de fora da área. Lembrando para todo mundo que curtir o vídeo, como é que chama? Isso, o joinha. Dá o joinha. E se inscrever no canal do Povo do Clube, o maior canal esportivo da internet. Estão dizendo por aí, viu, Ramírez? Vamos para os finalmente? Vamos lá. Vamos deixar com as meninas. Vamos dar a honra da nossa visitante ilustre, né? A única que não é de Brasília aqui. Né? Fazer
a sua despedida aí, Bibiana. A Bibiana que tem até tatuagem do Inter tem, né? Tenho uma aqui na nuca. Eu fiz naquele ano, quando a gente ganhou o Mundial, enfim, eu tinha 15 anos. Meu pai fez a loucura de deixar eu fazer a tatuagem. E Camila me olhava e falava, eu tenho medo de agulha, não vou fazer. Não faço. Até hoje. Aqui, eu não sei se vai dar para ver muito aqui. Olha ali, tá ali a tatuagem ali. Tá aqui. Perfeito. Tá aqui, escondidinha, né? Mas, porque às vezes no trabalho, né, aquela coisa toda, tem gente que não entende a paixão. Mas, eu queria agradecer muito a oportunidade. A Camila veio me falar, Bibi, tu não quer falar numa live do Inter? Mila, eu nunca falei, mas assim, é muito legal, a gente fica muito à vontade, tomara que dê certo aqui o canal, quem sabe a gente volte algumas vezes, quem sabe a gente volte com nossos pais um dia, ó, quando vê. Olha aí. Né? O dia dos pais tá aí, ó. Vamos chamar o Tito e chamar o teu pai, então. Paulo. Olha aí. Paulo. Então, aproveitar que meu pai vai ver. Um beijo, pai. Obrigada por me fazer colorada. Vô Nilo, vô Lamar, obrigada por me fazerem meu pai colorado, para me fazer colorada. Um beijo para Mila, que talvez, se não fosse a companhia dela, enquanto a gente era a criança, né, essa paixão teria ficado reprimida em algum lugar. E isso é muito triste. E como mulheres que somos hoje, né, adultas, e a gente sabe separar as coisas, né, e tudo mais, eu só tenho a agradecer porque essa paixão nos alimenta, né, nos dá uma alegria, até nesses momentos difíceis, assim, né, a gente sofre, a gente chora, mas é um momento de extravasar e nos faz ser mais humanos, assim. Todo mundo deveria ter uma paixão como a gente tem pelo Inter, né? Com certeza. E muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Olá, Camila. Antes de despedir, Camila, essa camisa é do Tafarel? Essa que eu ganhei do meu tio-avô, no meu aniversário de 14 anos também ele me deu, falou assim, as coisas do Inter que eu tenho vai ficar tudo contigo, eu tenho mais fantástica da família. E essa aqui, da Nação Colorada de Santiago, que o pessoal foi jogar em Santiago, depois as outras estão lá. Que beleza. Então, eu queria agradecer o convite também por participar dessa live, assim, dar força e voz para a torcida feminina colorada, que cada vez está crescendo mais, mas ainda somos poucas, somos resistentes, mas estão aí para chegar e inspirar, né, essa geração mais nova que está vindo, as tuas filhas aí, César, para dar força para essas gurias que estão chegando, para mostrar que a gente tem representatividade, sim. Que nem eu falei, eu acho que uma coisa que está dando muita força para nós hoje em dia é o futebol feminino do Inter, que está vindo, está crescendo, base está vindo forte, enfim. Tudo isso, então, a gente queria deixar nosso agradecimento. Quem sabe, para o Dia dos Pais, a gente volta. Um beijo para o meu pai, que me fez colorada também. Às vezes ele fica falando assim, não sei se eu fiz bem de ter feito vocês desse Grande Tito, um abração, Tito. E realmente, assim, essa paixão, além de ser, as pessoas não entendem, é só futebol, mas é uma das coisas que eu falo, ser colorado, questão de moldar caráter também. Uma das coisas que eu mais me orgulho é saber que meu avô pagava para o tijolinho tá lá no Beira-Rio, está sendo construído. Primeiro clube no Rio Grande do Sul a aceitar negra. Então, assim, toda essa história do Inter que veio construindo, e aqui falando pro povo do clube, né, é uma coisa que nos orgulha muito de ter toda essa história, e é uma das coisas que eu falo, um dos grandes sensos de injustiça que eu tenho, de não poder ver injustiça, vem de 2005, tinha 14 anos na época, e aquele senso de o Inter fez tudo certo e não ganhou porque foi roubado, e foi premiado depois em 2006, quando campeão do mundo. Então, assim, são coisas que moldam caráter também. Então, assim, não é só futebol, é mais que isso. Tem agregação de família, união de família, tá toda quarta e domingo ali, faça chuva, faça sol, que nem segunda-feira o pai falou assim, Mila, não sei se tu veio pro jogo e tal. Eu falei, pai,
Ó, a pergunta óbvia que eu venho pro jogo. Agora, com distanciamento, fica cada um num canto da sala, que não pode nem dar um abraço para comemorar, para chorar, não pode mais nem. Mas pelo menos estamos aí buscando e ajudando a melhorar o clube cada vez mais. E tomara que eu esteja enganada com o esquema tático, que o Miguel Ângelo traga muitos títulos para o Inter, empilhe títulos. Comece pelo Gauchão agora e vá assim, ó, não precisa nem do Brasileirão, que nós vamos roubar de novo, então que seja Libertadores, seja campeão do mundo de novo. Vamos que vamos. Muito obrigada pelo convite. Disponha. E só para lembrar, deixar o joinha lá para crescer o canal. Deixa o joinha, isso. Deixa o joinha aqui embaixo. Compartilha, deixa o joinha, comenta embaixo. Comenta. Pode nos xingar, criticar, faz o que quiser. E eu, antes da gente encerrar, queria 2 historinhas rápidas minhas. O programa é com vocês, eu que vou contar a história. Primeiro, nessa Semana das Mulheres, a minha história, né? Meu pai era gremista fanático e eu sou colorado em razão de uma mulher, né? Normalmente as pessoas têm meu pai me levava pela mão no Beira-Rio. Não, eu sou colorado por causa da minha mãe. Eu sou um colorado, filho de mãe colorado. Então, isso Legal. me dá muito orgulho, e a minha mãe não está mais aqui, então, mas onde ela estiver, ela está torcendo pelo Inter. E segunda é que a minha filha hoje, a gente está gravando dia 10, a Camila falou, minha filha Laura está fazendo 17 anos, ainda traumatizada com aquela derrota. Parabéns para a Laurinha. Traumatizada com a derrota para o Corinthians. Ela gritou no gol do Edenilson, acordou a vizinhança. Quem não, mas, né? Quem não? Mas tranquilo. Então era isso. Queria agradecer muito a participação de vocês. Vocês duas deram um toque bacana aqui, falando de futebol, principalmente da condição da mulher nesse esporte, que até muito pouco tempo atrás tentavam dizer que era masculino, mas é de todos, de todas, de todo mundo, de qualquer cor, de qualquer orientação. De todos nós. Vai lá, Ramires, encerra o nosso botecão. Encerrar, então, mandando um beijo para Laurinho aí, aniversário, né, Laurinho? Tiramos o teu pai da festa aí, um pouco, mas um beijo. E desejando boa sorte para Camila agora, que agora é nossa consuleza aqui em Brasília também, né? Consuleza da Vila Planalto, então está aí na frente do consulado aqui em Brasília. Boa sorte para Camila aí. E obrigado, menina, pela presença e pelas histórias aí muito boas. E vamos construir esse programa com os pais aí. Falou? Boa dica. Gente, vamos fazer com o Paulo e com o Tito. Valeu! Isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Dali, Inter. Dali. Falou.